Será? Sei não, hein? O Zé até tá dando uma força pra ela. Boa tarde a todos. Será? Boa tarde a todos. Estão todos ouvindo? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre Ribeiro, gerente de relacionamento com clientes corporativo do Poder Público da FEMIG, é isso? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Prazer estar falando com o público. Uma boa tarde também ao público que está assistindo na TV Câmara. Nós estamos iniciando a nossa audiência pública com o representante da CEMIG, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas da nossa população e também dar abertura para a CEMIG falar a respeito dos investimentos na nossa cidade, investimentos futuros, investimentos que estão sendo feitos no momento. Eu passo a palavra ao nosso amigo, então, Alexandre Ribeiro. Presidente, mais uma vez, estou com o microfone aberto, estou dando microfonia, estou dando retorno. Será que é o do Chiquinho? Beleza? Agora estão me ouvindo? Ouvindo. Então, presidente, conforme disse, é um prazer estar aqui reunido com vocês. Estou aqui principalmente para prestar esclarecimentos e sanar as dúvidas aí dos demais vereadores. E caso não consiga, né, sanar essas dúvidas de vocês nesse momento aqui, eu me comprometo a anotar todas as solicitações aqui e depois responder para vocês aí por e-mail ainda essa semana, tá? Com relação aos investimentos, estava falando com o presidente antes de começar a reunião, eu estive ontem à tarde reunido com o nosso gerente de expansão e manutenção sul, que é o Antônio de Pádua, que fica sediado aqui também em Pouso Alegre. Como não havia sido solicitado esses detalhes, esses valores para a gente antecipadamente, mas eu havia conversando com ele ontem, comentei sobre essa reunião que teríamos hoje, e ele até comentou comigo dos investimentos já realizados, né? Mas que para 2021, que é a região do sul de Minas que mais receberá obras e investimentos é a região de Alfenas, Campestre, no ano que vem. Então, eu já me comprometi com o vereador de passar para ele até amanhã, ou no máximo, mais tardar até sexta-feira, tudo que foi investido nesses últimos 2 anos e a previsão de investimento nosso para o município no ano de 2021 ou no próximo ciclo, né, 2021, 2022, ok? Estou à disposição aqui de vocês. Ok, Alexandre. Eu vou passar a palavra para os demais vereadores, antes da gente começar as perguntas do público. Algum vereador quer se pronunciar? Eu quero, presidente. Sim, vereador Florindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, vereador. Prazer. Prazer é todo meu. Alexandre, se fala em investimento, eu gostaria de saber, né, 2 coisas. São 2 perguntas rápidas. A primeira é o seguinte: é normal, é uma coisa normal, eu moro no bairro Poços, tá? Distante da cidade, é um bairro rural, hoje é distrito, né? A sede do distrito, Poços São Sebastião, e lá, normalmente, no período da tarde, há queda de energia. Né? E gozado que parece que tem um reloginho que fala, vai acabar a hora, né? Principalmente na época mais fria, né? Que é na época que acasala com a colheita do café. Então, já houve esse problema no passado e depois foi solucionado com o aumento de tensão na rede, quer dizer, aumentou a capacidade da rede. E esse ano, novamente, nós tivemos o mesmo problema. Então, eu gostaria que você desse uma olhada nisso aí, porque hoje aumentou muito o número de secadores de café, que puxam energia, né, lógico,
consome muita energia e ocasiona o seguinte: o pessoal sai da zona rural, entra, chega todo mundo mais ou menos no mesmo horário, no escurecer, ligam os secadores quando já não estão ligados, né? E todo mundo vai tomar banho. Isso dá um pique, e aí a energia cai, fica parada, volta, cai de novo, volta até estabilizar. E isso já ocasionou problemas lá no bairro, né? De queima de televisão, de queima inclusive de motor de secador, tá? A indicação que eu sempre faço é comunicar a CEMIG e tentar receber pelo custo de manutenção do aparelho. Esse é um questionamento. O outro, agora já mais pessoal, é o seguinte: eu estou estranhando, né? Porque quando era um outro gerente da CEMIG, antes do Machado, ele tinha contato conosco, vereadores. Aí entrou o Machado, imediatamente quando ele assumiu, ele foi na Câmara Municipal e se prontificou a estar junto com os vereadores, porque acontece o seguinte: quem é mais cobrado nesse momento de queda de energia, de problemas constantes em rede elétrica, é o vereador, porque ele está próximo da população. E aí, inclusive, você deve ter visto meus e-mails, né? Eu falando alguma coisa sobre isso, eu e o vereador Bruno questionando, e a gente sente falta desse apoio de vocês, desse contato com vocês. Porque, torna a falar, quem mais tem contato com a população somos nós, vereadores, né? E aí eu gostaria que você, por favor, abrisse esse canal de conversação entre os vereadores e você, de uma forma mais rápida, para questionamento e respostas, tá? Então é bem por aí. Aí já fica uma questão, que nem eu te disse, mais pessoal. Se embora nós estejamos no final do mandato e eu não sou candidato à reeleição, eu espero que a próxima Câmara Municipal tenha essa acessibilidade com você, né? Espero que você tenha muito sucesso nessa nova empreitada sua, e que fique muito tempo com a gente, como ficou o Machado no passado. Então, eram essas meus questionamentos. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Com relação à sua primeira colocação, vereador, essas ocorrências foram mais no período do inverno, né? Agora já deve ter normalizado, né? Vereador Florinho, caiu? Está cortando. É aqui ou é aí? Deve ser aí, vereador. Espera aí um Está me pouquinho. ouvindo? Está me ouvindo, vereador? Espera aí. Pronto. Está me ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá. Com relação às quedas de tensão que você citou, o que estava ocorrendo no horário que a gente chama de pico do sistema, o horário de ponta, né? Ocorre por volta das 18 horas. Esse aí foi mais no período de inverno, né? Que aconteceu mais. Eu acredito que agora vocês não estão tendo esse problema. Não. Então, foram feitas, tá? Nós detectamos esse ano, que eu falo assim, como foi? Nós monitoramos o crescimento do sistema elétrico, as ligações novas, operações de carga, tudo é monitorado. Nós temos um sistema de monitoramento que nós ficamos sabendo de tudo que acontece. O tal lugar está crescendo acima do normal, está tendo consumo acima do normal. Esse ano, nós fomos pegos de surpresa por essa quantidade de secadores de café que entraram nos circuitos, sem que fôssemos informados. Que a pessoa instalou o secador, o disjuntor dele lá, o padrão dele comportava aquele secador, e entrou. Nós tivemos problema não só em Campestre, foi Machado, Poço Fundo, Campestre, São João da Mata. E foram os lugares que nós tivemos mais problemas com essa relação, Paraguaçu também, com relação à questão de secador. São regiões produtoras de café, nas maiores produtoras de café, né? São Pedro da União também tivemos esse problema. Então, quando já identificamos que estava tendo esse problema, já iniciamos umas ações
já paliativas, porém, para resolver o problema naquele momento, tanto que eu perguntei agora, não, esse problema não está tendo mais, mas no plano de investimentos nosso para 2021, esse vai ser nós vamos atacar já no início do ano, para que chegue no período de inverno, na época da colheita, na época dos secadores entrarem, nós já não temos mais esse problema. Tá? Então, isso eu devo passar para vocês, no plano de investimento, presidente, que eu devo passar para você, tá joia? Com relação ao atendimento, eu tenho 31 anos de CEMIG, desses 11 anos dedicado ao poder público. Já passei por todas as áreas da empresa. E desses 11 anos que eu estou atendendo o poder público, assumi a região de Alfenas, aí, na qual a Campestre pertence, no final do ano passado, em outubro do ano passado. Porém, nós estamos vivendo um ano atípico. Né? Esse ano, eu estou falando com vocês da minha residência. Eu não estou nem trabalhando na CEMIG, eu estou trabalhando em home office. Desde 20 de março. Então, a empresa optou por ficarmos mais isolados. Somente o pessoal de campo, o pessoal da linha de frente que está trabalhando na CEMIG. Eu não estou podendo receber nenhuma visita na CEMIG, também não estamos podendo realizar visitas aos clientes. Se não fosse isso, vereador, você pode ter certeza que eu já teria ido. Da mesma forma que, antes de começar a pandemia, eu estive no município de Campestre numa reunião com o prefeito, com o Zetinho. Tive uma reunião lá na prefeitura com ele, com o vice-prefeito também, verificamos vários locais na cidade que necessitavam de obra, um loteamento que ia ser construído na parte alta, fui na zona rural com ele, lá próximo daquele canteiro, onde está sendo feita o pessoal numa linha de transmissão, a linha de transmissão lá vai passar por Campestre, né? Então, eu rodei, passei a tarde toda com ele aí. Mas você pode ficar tranquilo, vereador, embora você disse que não será candidato à reeleição, mas os vereadores que vão continuar e os novos vereadores podem contar com o nosso apoio, sim. Nossa gerência é exclusiva para atendimento ao poder público. Nós temos esse canal aberto com vocês, tá? E estou aqui à disposição, tá joia? Apenas Valeu, assim, muito obrigado. Eu vou conseguir atendê-los no horário que vocês querem, né, mas você pode ter certeza, se eu não conseguir atender naquele momento, eu atenderei logo após, tá joia? Ok, muito obrigado. Nas ordens. Bom, mais algum vereador? Presidente, Sim, vereador Bruno. eu vou fazer apenas um rápido questionamento aqui, por conta de que talvez seja esse a questão onde nós somos mais cobrados aqui no município de Campestre, e depois eu acho que o senhor poderia já passar as perguntas que foram, eu espero que tenham sido feitas através do formulário que a Câmara disponibilizou para ser o canal da população para essa nossa audiência aqui. Em primeiro lugar, boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Nós agradecemos muito a tua disponibilidade de nos atender e, indo ao encontro do que o vereador Florindo disse, esse relacionamento entre os vereadores e a gerência de relacionamento é muito importante, porque muitas questões foram solucionadas com uma presteza incrível em outros momentos aí, e eu tenho certeza que isso também vai continuar a acontecer. Sucesso para você aí, já está quase um ano, mas agora que nós estamos conseguindo ter esse contato mais estreito, então muito sucesso para você, e no que for preciso da Câmara Municipal, nós também estamos à tua disposição. Ô Alexandre, aqui em Campestre, eu moro numa área central aqui da cidade, da zona urbana, nós temos muitos eventos, e eu sei que essa questão de quedas de energia, de quantitativo de tempo em que a energia não fica disponível, tudo isso vem informado na fatura da CEMIG, existe regulamentação da ANEEL, provavelmente, versando sobre esse tema aí, mas entre a população é muito visível que nós temos aí de tempo em tempo, de quando em quando,
quedas de energia. E vira a brincadeira que nós temos problemas com abastecimento de água também, e temos esse problema. Eu queria saber de você, apenas, para que a população fique informada, se aqui na zona urbana também é necessário haver um aumento de tensão, conforme foi falado pelo vereador Florindo aí, se isso tem algo a ver com essas, eu não posso dizer constantes, porque às vezes acontece de 2, 3, 4 dias, não é, presidente? A gente ficar com esse tipo de evento em Campestre e depois passar um certo tempo sem. Mas digamos que com bastante, tenho que dizer eventualmente, mas é um eventualmente que acontece com uma certa regularidade. Então, para que a população saiba e para que ela perceba que nós aqui, como vereadores, estamos fazendo um questionamento que ela gostaria de dirigir a CEMIG, eu gostaria de perguntar isso a você, se existe a necessidade de uma mudança na rede, de uma alteração na tensão, ou isso realmente fica dentro do campo do eventual apenas. Muito obrigado, era só isso. Beleza, vereador Bruno. Prazer falar com você, viu? Com relação falta de energia, o que você chama você chama de aqueles piques, aqueles que a gente chama que acaba e volta rapidinho, ou fica mais tempo sem energia? Às vezes, o prazer meu de falar com você é maior, Alexandre. Ô, Alexandre, às vezes, dá aqueles piques, aí nós temos o costume de dizer aqui, né, presidente, que em Campestre, se acabar 3 vezes, aí não volta mais. Mas se for até 1, 2 vezes, às vezes ainda volta com uma certa rapidez. Mas se voltou, na última ida, aí demora um pouco mais a voltar, tá? Tá, isso não é costume não, tá? Esse é um dispositivo de proteção da rede elétrica. Esse a gente chama de RA, religamento automático. É um dispositivo de proteção. Nós temos nas subestações equipamentos que chamam religadores, o próprio nome dele já diz. Em caso de um curto-circuito, vamos supor, durante uma chuva, uma ventania, um galho de árvore vai e encosta na rede elétrica. Ele fecha um curto-circuito momentâneo. Porém, nesse curto-circuito há, né, o próprio nome, um curto-circuito, há uma sobrecarga, uma sobrecorrente. Daí tem um dispositivo de proteção que ele atua. Ele desliga, passa assim, alguns segundos, geralmente 2 a 3 segundos, e religa. Se foi passageiro essa falha, mantém. Ele religou, beleza. Então foi só um galho que encostou na rede, coisa assim. Porém, ele faz esse teste 3 vezes. Se ele fechou, permaneceu aquele curto-circuito, aquela sobrecorrente na rede, ele abre novamente. Daí ele espera aqueles 2, 3 segundos e fecha novamente. Se permanecer, daí ele abre definitivamente, porque tem alguma coisa na nossa rede. Tá, ou tem uma árvore em cima da rede, ou alguém colidiu com um poste nosso, ou tem cabo partido no chão. Então, é um dispositivo de proteção justamente para isso. Então, se abriu e fechou 3 vezes, vai demorar um pouco mais para restabelecer mesmo, é porque algo de errado algo de errado aconteceu com a nossa rede. Daí nós já temos, a gente monitora através das reclamações dos clientes, qual que é o bairro, qual que é o local que está mais reclamando. Já nossas equipes, as caminhonetes são todas com monitoramento via satélite, as caminhonetes já vão para o local. Se tivermos uma indicação, olha, tem um cabo partido na rua tal, em frente ao número tal, tem um galho de árvore que caiu na rua tal, é muito mais rápido o restabelecimento, o pessoal já vai direto no local. Caso não tenhamos essa informação, o que acontece? Na zona urbana, por questões de segurança com a população, se nós não se bloqueou, que a gente chama o terceiro que ele abre, a gente chama de bloqueio, daí bloqueou. Nós só podemos restabelecer, tá? Essa é a norma de segurança. Se nós não soubermos aonde está o problema, a caminhonete tem que vistoriar a zona urbana inteirinha do município. Aí é onde demora, ele tem que procurar aonde está o defeito, muitas vezes ele tem que correr o município inteiro, 2, 3 caminhonetes correndo o município inteiro, daí ele localiza a falha, localiza o trecho defeituoso, ele isola aquele trecho, daí que ele pede para religar. Então, esse é um dispositivo de proteção, tá? Quanto aos investimentos, aquilo que eu falei, a gente monitora o crescimento, monitora tudo. Tanto é que se você vai montar uma padaria hoje no centro de Campestre, você vai pedir uma análise de carga.
A gente vai fazer uma análise para ver se o circuito comporta. Se o circuito comporta, em até 10 dias é liberada a carga para você, ó, pode ligar seu padrão lá que o circuito comporta. Se a gente faz uma análise, não, o transformador, se ligado, a gente faz um cálculo que chama queda de tensão, verifica qual que é a tensão, porque hoje, ó, nós temos nas ruas a média tensão, que é 13.800 volts, que são aquelas linhas na horizontal, e na vertical é a baixa tensão, que é 127.220 volts. Então, o pessoal, vamos supor, olha, vai ter queda de tensão, o 127.220, se liberar essa carga, não vai chegar a 210 volts, vai chegar a 110. Daí a gente dispara um processo de obra para poder daí reforçar aquele circuito. A gente troca os cabos, ou troca o transformador, ou instala um novo transformador. Então, isso é feito constantemente, tá? Essa análise ela é feita constantemente. Então, assim, e o que a gente fala, o nosso produto ele é exposto. O nosso produto é exposto, né? As intempéries da natureza, vandalismo, infelizmente, a chuva, vento. Então, falta de energia acontece no mundo inteiro, não tem como a gente cercar. Mas nós estamos trabalhando muito, nunca se investiu tanto na história da CEMIG, igual nesses últimos 2 anos. Nós temos um plano pactuado com a ANEEL, nós somos uma concessionária de energia elétrica, nós seguimos as regras da agência reguladora, nós temos metas e indicadores a serem cumpridos. Se nós não cumprirmos essas metas, nós perdemos a concessão. Nós temos um dos principais indicadores nossos, chama DEC, é a duração equivalente de interrupção por cliente. Nós temos uma meta anual. Se nós não cumprirmos essa meta, igual esse ano, mas se nós não cumprirmos, que é o último ano da concessão, ela renova o ano que vem. Se nós não cumprirmos esse ano a meta do DEC, nós perdemos a concessão, simplesmente. Entra uma outra concessionária aqui, o governo de Minas não recebe um centavo por isso. Então, a preocupação nossa, além das metas, é sempre atender cada vez mais nossos clientes, investindo em tecnologias. Estamos investindo muito em equipamentos, em religadores, em novas subestações, em ampliações de rede. Então, isso está sendo contínuo, tá? Você pode ter certeza. Se houver algum problema pontual, ó, tá acontecendo nesse bairro, nessa rua aqui, depois eu vou passar meus contatos, pode me mandar por e-mail, tudo. Nesse bairro, nessa rua aqui, está sendo anormal, está sendo acima do normal, mais que nas outras ruas. A gente pede uma inspeção criteriosa no local, vê se não tem uma árvore tocando na rede, uma conexão que está com mau contato, algo parecido. Faz uma inspeção, pente fino mesmo na rede, tá joia? Para poder resolver esses problemas. Ok, então passa a palavra ao vereador Luiz Carlos. Boa tarde, Alexandre. Prazer receber isso aí. Eu faço minhas palavras, mesmo que o vereador Florido falou, né? Você já respondeu aí. Então, como se diz, né, falar a linguagem popular, nós é o para-choque da prefeitura, né? Então, tipo, nós está na contato com o povo direto. Então, nós é cobrado muito. E eu moro um pouco para frente, né? O vereador Florindo mora no distrito do bairro Posse, né? Eu moro 6 quilômetros para cima ainda, né? Eu moro entre a divisa de Poço Fundo e Campestre. E a situação de energia lá, tem um vizinho meu lá que até queimou um dispositivo do resfriador de leite dele, né? Por causa desses picos de energia. Então, nós é muito cobrado nessa questão, entendeu? Essa questão, e quando começa a dar esses problemas, junta panha de café, junta tudo, secadorzada, e o povão tudo chega tarde, que nem o vereador Florindo falou, chega quase tipo no mesmo horário, né? Então, é complicado. E aí, nós é cobrado, porque nós tá ali no meio daquele povão toda hora, o povão, mas essa energia, vocês têm que tomar providência, entendeu? Então, mas só que aí o senhor já respondeu aquela hora. Então, a minha dúvida é essa, e se o senhor puder, tipo, né, eu estou candidato à reeleição, não sei, né, se a gente vai ser eleito, mas a gente trabalhar junto, né, porque tem muitas que o povo liga, não tipo assim da gente ficar ligando para ficar enchendo o saco, nem não é isso, mas o problema é que quando o povo cobra, porque está precisando, né, então muitas vezes a gente precisa de conversar já com o chefe, tá com um problema assim, para a pessoa passar, para a gente repassar, entendeu? Para a população, porque nós é muito cobrado. É só isso. Muito obrigado, Alexandre, pela atenção aí. Obrigado, presidente. Carlos, eu que agradeço. E pode ter certeza, tá? Eu vou...
Vocês vão ter meus contatos aí, o presidente já tem, na Câmara já tem aí. Tá joia? Eu estou à disposição de vocês aqui, no que eu puder auxiliá-los, e boa sorte na reeleição aí. Muito obrigado. Viu? Presidente. Sim, vereador Florindo. Só vou pedir licença, infelizmente eu tenho uma reunião aqui, tem gente me esperando, e está difícil, tá? Sim. Mas eu agradeço aí o Alexandre, né? Pela presteza em nos receber, pelas respostas, né? E ficaremos aguardando para 2021 esse investimento aí, né? Principalmente na zona rural do município, na cidade também, mas na zona rural, porque é dali que vem a riqueza do município. Então, né, ficamos aguardando. Muito obrigado a todos aí, né? E me desculpem, por favor, me desculpem mesmo, mas eu tenho gente, inclusive, me esperando aqui. Muito obrigado. Florindo, Um abraço, vereador. a gente que agradece a presença na reunião, e a gente já esteve conversando aqui, o gerente Alexandre, que as perguntas que não forem sanadas no momento, ele vai se prontificou a estar sanando aí através de e-mail, respondendo à população, e é isso, é estreitar, criar um vínculo entre Câmara Municipal, população, CEMIG, facilitar os trabalhos para todo mundo. Muito obrigado, viu, vereador Florindo? Valeu, muito obrigado a todos. Vamos dar sequência, então. Alexandre, a gente tem as perguntas aqui que foram feitas, a gente montou um questionário, e como você não teve acesso às perguntas, a gente vai seguir na linha que a gente conversou. Eu vou fazer todas as perguntas ao vivo, porque se o pessoal estiver assistindo, vai acompanhar aqui o nosso trabalho. Se você não conseguir responder agora, de imediato, a gente aguarda a resposta depois por e-mail. Ok. E para estar repassando para a população, ok? Bom, o nosso amigo Flávio Franco, da rua José Moreira do Vale, número 250, mandou o seguinte: a nossa rua José Moreira do Vale, por diversas vezes, cai a energia por dia. Isso é grave, hein? Contas não baixam o valor. Aqui vai minha pergunta. Aí já é outra pergunta, né? Campestre é uma das cidades mais escuras da região. Isso é um problema da CEMIG, deveria resolver, ou isso é por parte do poder público da prefeitura? Tá. A primeira que ele falou é falta de energia várias vezes por dia? Isso. Porque são duas perguntas. A nossa rua José Moreira do Vale, por diversas vezes, cai energia por dia. Eu achei, assim, um pouco... Daí depois, vereador, eu peço a gentileza de pedir para ele te mandar o número de instalação da conta dele. Na conta de energia tem o nome do cliente e tem o nome da instalação. É 300, sempre começa com 300, tá? Certo. Peço que ele mande para vocês aí na Câmara, vocês me encaminham, que eu peço para o pessoal analisar o que está acontecendo no circuito dele, se realmente procede essa reclamação, tá joia? Com relação à escura, cidade escura, com relação à cidade escura que ele citou, a Agência Nacional, a ANEEL, em 2014, em cumprimento à resolução, em cumprimento à Constituição, artigo 88 da Constituição Federal, ela determinou que a iluminação pública fosse transferida para os municípios, porque a iluminação pública é um serviço público. Então, não cabia, segundo a ANEEL, em entendimento ao artigo 88 da Constituição, que a iluminação pública é uma responsabilidade dos municípios. Por ser um serviço público. Então, em janeiro de 2015, foi transferida a iluminação pública para os municípios. Até a pergunta dele é muito boa, porque as pessoas falam, mas se é responsabilidade do município, por que eu pago a contribuição de iluminação pública na conta de energia? Né? Nós temos um convênio assinado com os municípios, onde a CEMIG é apenas um agente arrecadador. Ela arrecada esse valor na fatura de energia elétrica, a forma mais fácil do município poder arrecadar, que se ele mandasse um boleto mensal para a conta, ia encarecer para o município, ia ficar muito mais difícil. A gente arrecada, a CEMIG abate o valor da fatura da energia da iluminação pública, que é a maior fatura do município, né, que é a iluminação pública, a prefeitura paga, e o superávit, quando há superávit, o restante é repassado ao município. Esse valor é utilizado para manutenção da iluminação pública, que é responsável do município, expansão e melhoria da iluminação pública. Então, a melhoria da iluminação pública e a expansão é responsabilidade do ente municipal, tá?
Ok. A próxima pergunta, Lucas Braga, Rua Itamaraty. Qual o motivo de tantas quedas de energia? Vocês irão pagar os danos com tais ocorrências? Olha, também é outro caso que tem que ser verificado pontualmente. Então, peço ao cliente aí que encaminhe para vocês o número da instalação. Quanto aos danos, se houver algum dano, alguma queima de equipamento, algo parecido, é só ele solicitar o ressarcimento. Ele pode solicitar até no nosso telefone via 116, ou então nos nossos aplicativos, no nosso site. Nós temos hoje atendimento em todos os canais, em todas as plataformas digitais, Facebook, Twitter, temos o nosso site, temos o aplicativo no celular, o CEMIG Atende também, que tem mais de 20 serviços aqui disponíveis na palma da mão. Então, se houve alguma queima de equipamentos, é só ele cadastrar, será feita a análise, em que, sendo procedente, ele será ressarcido, sim. Ok, Alexandre. Próxima pergunta, Daniela, do bairro Poços. Gostaria de saber por que nossa energia tem tantas quedas. Muitas já presenciei de madrugada, cai 3 a 4 vezes, quando o consumo de energia é baixíssimo. E a questão de atendimento ao cliente tem que ser mais dinâmico, pois pelo telefone tomamos chá de cadeira e pelo aplicativo é muito informal. Não tem como dar detalhes, pois conversamos com o computador, ou seja, atendimento ao cliente está péssimo. E outra coisa, temos muitos secadores de café em nosso bairro e todo ano aumenta. Acredito que é necessário melhorias em nossa rede. Obrigado. Parte já foi respondido, né, Alexandre? Então, o vereador citou, né? Isso, que tanto o vereador Luiz Carlos, Isso, quanto o vereador Florindo, são da região ali do Distrito Posse, mas, enfim, ela fez um questionamento aqui um pouco diferenciado do que foi esclarecido a eles. Tá, com relação à falta de energia, a gente fala, não tem hora para acontecer, né? Você pode ter, muitas vezes, de madrugada, dar uma tempestade, dar uma ventania. E zona rural realmente é mais complicado, porque por mais que a gente invista, o maior problema em zona rural é a árvore, né? Muitas pessoas plantam eucaliptos, não respeitam a faixa de servidão, que existe uma faixa de servidão no alimentador, né? Geralmente de 15 metros do eixo da linha, 7,5 metros para cada lado, isso já é constituída essa faixa de servidão, mas a gente observa isso, né? Não é só de Campestre, todos os municípios, o pessoal invade a faixa de servidão, planta na árvore que vai na nossa rede. Então, na zona rural, nós temos muito problemas com árvores. Esse é o maior problema que nós temos na zona rural, e até mesmo com descarga atmosférica, porque é mais descampado, né? Então a incidência de raios é maior. E de madrugada também acontece isso, né? Então, é aquilo que eu falei, infelizmente, falta de energia não tem como não existir, não existe lugar no mundo que a gente consiga cercar isso. Com relação ao atendimento, nós realmente, porque nós tivemos o atendimento em função da pandemia, igual eu disse anteriormente, esse ano nós estamos vivendo um ano atípico, né? Nós tivemos que, por decreto, por determinação do governo do estado, até mesmo da ANEEL, nós tivemos o atendimento presencial nosso fechado, e todos os nossos atendimentos migraram para as plataformas digitais. Paralelo a isso, a nossa CAC, a nossa Central de Atendimento ao Cliente, né, ela funciona toda em Belo Horizonte. Há ainda um decreto municipal da Prefeitura de Belo Horizonte limitando a quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, numa sala onde nós tínhamos 100 atendentes, nós tivemos que reduzir para 30%. Então, reduziu para 33%. Então, embora nós tivéssemos colocado atendentes em outros prédios da empresa para poder respeitar esse decreto, não que determinava esse decreto, houve realmente, principalmente no começo da pandemia, os nossos canais digitais ficaram sobrecarregados, porque praticamente mais que triplicou os atendimentos que nós fazíamos digitais dos atendimentos que nós em função da paralisação do presencial. Hoje, já em setembro, nós inauguramos o nosso novo site, até o cliente pode verificar no cemig.com.br, está muito mais moderno, muito mais prático, mais fácil de ser atendido. Nós temos atendimento hoje, quem não tem WhatsApp, o atendimento via WhatsApp, que basta uma interação do cliente, se eu mandar um oi, ele já recebe um retorno do que ele está precisando, até se passar o número, o DDD é 31 3506 1160. Esse é o número do nosso WhatsApp CEMIG. DDD 31 3506 1160.
pelo WhatsApp, o cliente pode interagir ali com o atendente, ele é respondido imediatamente, ele pode pedir vários serviços ali também. Então, essa questão do atendimento, realmente nós passamos por algumas dificuldades no começo da pandemia e no meio da pandemia, mas agora já restabelecemos esse atendimento agora, tanto o atendimento virtual quanto presencial. Sim, acho que ficou muito bem esclarecido, Alexandre, embora o pessoal da zona rural tenha uma certa dificuldade com o aplicativo, com a internet, muitas das vezes não tem internet, não consegue chegar a ter o atendimento virtual como o pessoal da zona urbana. Mas a gente espera que agora, com a pandemia estando controlada, já tem uma previsão de volta à normalidade de atendimentos da CEMIG ou ainda não? Não, nosso atendimento presencial já está normalizado, tá? Já retornamos. Nós temos atendimento presencial. A CEMIG atua em 783 municípios, 781 municípios de Minas Gerais. Nós temos atendimento presencial em todos os municípios onde a gente atua. Ou através de agências próprias ou através de comércios credenciados, que é o caso de Campestre. Nós temos um credenciado em Campestre que atende para dentro. Então, o atendimento funciona normalmente lá. Ok. Próxima pergunta, Deise Campos, Praça Delfim Moreira, número 136. Durante quedas e variação na energia, muitos produtos podem ser danificados. Queria saber como devo proceder para que a CEMIG se responsabilize pelos danos nos equipamentos. As placas da minha geladeira queimaram durante variação de energia, no dia 21 de setembro. Obrigado. Já foi dada uma resposta aqui também, né, Alexandre? Se solicitado a data é muito importante, porque isso vai ser solicitado a ela, tá? A data que ocorreu, a avaria no equipamento e também um possível horário mais próximo, porque daí o pessoal faz análise, realmente houve ocorrência naquele circuito, naquele dia, próximo àquele horário. Então é muito importante, quanto mais informações ela tiver, melhor, tá? Certo, ok. E mesmo já tendo passado esse tempo, ela pode ainda entrar com a... Pode entrar com solicitação de ressarcimento, sim. Só desde que ela informe a data, o pessoal poder analisar realmente se houve ocorrência naquele dia lá. Certo. A próxima é a Júlia, Travessa Zenum 114. Olá, gostaria de saber o motivo das quedas de energia que têm ocorrido recentemente. Tanto as quedas rápidas, quanto as que permanecem por períodos mais longos, principalmente de manhã e à noite. O fato aqui, Alexandre, é que, na verdade, tem um período de tempo agora, de uns 3 meses para cá, né, vereador Bruno, que aumentou essas quedas, elas aumentaram, tanto as pequenas quedas quanto as maiores. Isso aumentou. Eu acredito que antes, mesmo antes do período das tempestades de chuvas, por conta dos secadores de café, e agora com o período de chuva, mas o pessoal fica... Antes de 3 meses não estavam acontecendo essas quedas. Por isso até que a gente convocou essa reunião para estar esclarecendo. Tá. Eu vou pedir, tá? Eu vou solicitar ao nosso pessoal da gerência nossa aqui de operações, do centro de operações, para que me encaminhe um relatório das últimas ocorrências no município de Campestre, tá? Nos últimos 3 meses. Sim. E as possíveis causas e o que foi feito, o que está sendo feito para poder melhorar essa qualidade da energia fornecida, que eu estou vendo que está sendo uma insatisfação dos clientes, nós vamos resolver isso, pode ter certeza disso, tá? Ok, obrigado, Alexandre. A próxima é Juliana, da rua Joaquim Alves. Não tem o endereço certo. Oi, gostaria de saber por que o preço da conta de luz aumentou ultimamente. Não. Houve algum aumento de maneira geral? Ou... Não houve. O último reajuste nas faturas da CEMIG foi em maio de 2019. Nós teríamos agora a revisão tarifária em junho, a partir de junho de 2020. Até a ANEEL, que é quem concede os reajustes, é a Agência Nacional, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que concede os reajustes. Ela até havia concedido um novo reajuste para a CEMIG agora a partir de junho de 2020, mas por determinação do governo do estado, em função do momento que estávamos vivendo, foi solicitado que não fosse aplicado esse reajuste nas faturas da CEMIG, e o que foi feito. O que é bom lembrar, que a pessoa acha que teve aumento, o que acontece? Inverno, geralmente, aumenta a fatura de energia, aumenta o valor da fatura, porque o chuveiro
na posição inverno, nós passamos alguns dias com frio bem rigoroso, e a região é uma região fria, né? O simples fato da chave do chuveiro estar na posição inverno, há um aumento de 30% no consumo de energia elétrica, tá? Nós temos o problema da pandemia, onde muitas pessoas estão ficando mais dentro de casa, crianças estudando dentro de casa, pessoas trabalhando dentro de casa. Então, isso também a gente pôde observar que houve um aumento no consumo de energia residencial nesse período. Então, o que ela pode fazer, uma dica para a cliente aí, na conta de energia elétrica, no canto esquerdo, inferior esquerdo, ela tem a média de consumo dos últimos 12 meses dela. Ali ela pode ver quanto que está o consumo dela em quilowatt-hora, o quanto que ela está consumindo em quilowatt-hora mês. Ali ela pode ver se ela está consumindo mais quilowatt-hora. E outra coisa que a pessoa também tem que observar, que as leis de iluminação pública, as leis da CIP, da contribuição de iluminação pública, é de acordo com o consumo. Quanto maior o consumo de energia elétrica, maior ela vai pagar o valor da CIP. Então, se ela muda de faixa de consumo, o valor da CIP aumenta até 10, 15 reais. Isso é uma coisa também que o cliente tem que estar observando. Lembrando que esse valor da contribuição de iluminação pública não é da CEMIG, ele vai para o município. Ok. Respondendo, não houve reajuste nenhum. Já faz mais de 15 anos. O que pode ter havido é um aumento do consumo. Aumento do consumo, com certeza. Certo. A Juliana Franco Gonçalves dos Santos, bairro Peão, zona rural. Desde o começo do ano, tenho pagado tarifa urbana em um padrão que se encontra há 30 anos na zona rural. Já procuramos todos os meios que nos foi apresentado, mas sem nenhuma solução. Tínhamos um convite feito à CEMIG para comparecer ao Fórum de Campestre ontem, dia 20, para tentar uma solução, mas infelizmente não mandaram nenhum representante. Como faço? Lembrando que já procurei vários pontos de atendimento, até mesmo em Varginha, e não tive resultado. O padrão está em nome do meu pai, João Batista Gonçalves, telefone para contato 9966-0965. Foi ótima pergunta da cliente aí. A questão é a seguinte, com relação ao atendimento, se ela não teve retorno, realmente tem alguma coisa errada. Mas a tarifa rural, o fato do cliente estar sediado, estar localizado na zona rural, não lhe dá o direito de ter a tarifa rural. A tarifa rural, ela é até 30% mais barata, mas porque ela é subsidiada. Os demais clientes, o comercial, o residencial, o industrial, eles pagam um pouco mais na tarifa justamente para subsidiar o rural, tá? Porque o que acontece? Nós tínhamos muitos clientes na zona rural que estavam classificados como tarifa rural, porém não faziam jus. Pousadas na zona rural, restaurantes na zona rural, eles não são. A tarifa rural ela é específica para o produtor rural. Foi para isso que ela foi criada. Para fazer jus, ela tem que comprovar que realmente ela é uma produtora rural. O pai dela tem que comprovar que é um produtor rural. Não adianta ser não adianta ser só o cartão do produtor. Ele tem que ter nota fiscal de compra e venda. Ele tem que comprovar, tá? Eu vou mandar para vocês depois, vereador, no e-mail da Câmara, qual a relação de documentos que ela vai ter que apresentar. É uma relação simples de documentos, tá? Eu vou mandar para vocês, mando no e-mail da Câmara. Basta ela apresentar essa relação de documentação e encaminhar para a gente, tá joia? Encaminhar aí no posto de atendimento em Campestre mesmo. Ela, com essa documentação, se ela tiver toda essa documentação, é feita a reclassificação e ela migra para a tarifa rural. Mas deixar bem claro, o fato de morar na zona rural não dá o direito de ter a tarifa rural. Ele tem que comprovar que realmente ele é um produtor rural. Ok. Isso é resolução 800 da ANEEL, está publicada em 2019, ela foi reformulada justamente para isso. Certo. Maria Machado, bairro São João. É zona rural também. Gostaria de saber por que minha conta, que sempre foi rural, pois moro na roça, depois que eu fiz o recadastramento rural, passou a ser cobrada como comercial e com o mesmo preço por quilowatt de uma casa da cidade. Eu pago 88 centavos por quilowatt e a minha conta vem muito cara. Já reclamei no escritório da CEMIG e falam que vão devolver o dinheiro, mas já faz quase um ano que está nessa situação. É o mesmo caso, né? Olha, eu estou achando estranho, porque todos os clientes, alguns clientes realmente perderam,
Daí foi feita, a ANEEL suspendeu a resolução 800, perdão, abriu uma nova audiência pública para que fosse revista essa questão. Os clientes que precisavam, que eram para ser ressarcidos, já foram ressarcidos. Eu estou achando estranho essa questão dela. Então, Sim. esse caso específico dela, por gentileza também, eu peço que você pegue o nome da instalação dela e me encaminhe, eu direciono para o pessoal do atendimento para verificar o que ocorreu no caso dela, o que está ocorrendo no caso dela. Ok. Marcelo Fonseca, Avenida Antônio Carlos, 873. Eu gostaria de saber quais as mudanças que haverá quando a obra na barragem estiver pronta. Eu vejo um grande número de veículos indo naquela direção. Será ampliada a potência na rede paracampestre para melhorar as quedas? Ou a energia que será gerada vai para outra cidade? Ele está falando da barragem da usina de Poço Fundo. Isso. Né? Não, nós estamos ampliando ali a capacidade da usina e é injetada nos circuitos. Nós temos um sistema interligado, né? O sistema nosso é interligado, e é aquilo que eu falei, ele pode ter certeza que os investimentos em Campestre estão sendo feitos, sim, e uma das melhorias que vai haver em Campestre é justamente em relação a essa obra que nós estamos fazendo na usina hidrelétrica de Poço Fundo. Ok. Valéria Silva, não colocou endereço. Nossa, por favor, pergunte o porquê das constantes quedas de energia e todas no mesmo horário, alterando somente dias. Esse mesmo horário, eu acredito que seja 6 horas da tarde, entre 6 e 7 horas da tarde, né, vereador Luiz Carlos? Zona urbana. Ela não mandou endereço. Aí eu vou ter que averiguar depois. Provavelmente deve ser da zona rural, aquele caso lá que o vereador Florindo comentou, né? Isso. Mas a gente pode checar depois também e continuar conversando. Se ela continuar, ela falar que está continuando tendo, também pega o nome da instalação dela e me passa, tá? Ok. Reni Franco, por que os valores estão nesse absurdo? É aquela questão lá que deve ter aumentado o consumo, porque você já deixou bem claro aqui que não teve reajuste Não teve reajuste nenhum. Então, a gente pede aqui para Reni observar se não aumentou o consumo de energia dela, ao invés de... E é sempre bom também o cliente verificar as instalações internas, né, da residência, né? Isso. Porque pode haver um condutor que está desencapado lá, que está encostado numa ferragem, alguma coisa assim, ali há uma fuga de tensão, e isso dá um consumo muito alto de energia elétrica. Então, pode ter algum problema interno também na instalação. Então, é sempre bom, sempre fazer uma revisão na parte elétrica da residência, pedir eletricista de confiança, pedir para ele verificar, né, para ver se não está tendo nenhum problema, porque isso também pode causar uma sobrecarga, aí, um sobreconsumo na instalação do cliente. Ok. Edmar Aparecido Rodrigues, bairro Poços. Hoje não venho aqui para fazer pergunta, mas para mostrar minha indignação com a CEMIG e com o descaso com os mais pobres. Tenho um sítiozinho de 1 alqueire de terra e a CEMIG me pediu R$34 mil para colocar energia lá. Meu cunhado tem 15 alqueires de terra e a CEMIG pediu 15 mil para ele. A diferença é muito grande, né? Tive que comprar um gerador porque preciso mudar, pois moro de favor em um barraco da minha sogra. E ela agora quer que eu o desocupe. Tenho filhos pequenos e minha condição financeira não dá para pôr energia lá. Só o gerador custou 4 mil e não vou dar conta de abastecer, pois é a gasolina. E no preço que está, impossível, né? Então, quer dizer, não é uma pergunta, ela deixou aqui uma indignação que a gente vai ter que responder para mostrar para ela, às vezes, que não tem nada a ver a questão de valores. Como que funciona isso, Alexandre? Não tem nada a ver o tamanho. A única coisa que tem a ver do tamanho da propriedade é com relação ao fator mínimo de parcelamento de solo de cada município, o FMP, que é determinado pelo INCRA, né? Sim. Existe uma lei federal de 1979 que fala que nenhum desmembramento de terra pode ser feito em área inferior a 2 hectares. Isso. Né? Isso influencia o tamanho da propriedade nessa questão. Uhum. Tá? Mas com relação ao do outro ter 15 alqueires, a dele ter um alqueire, não tem nada a ver, porque a de 15 alqueires pode ter uma rede passando à porta dele, pode ter uma rede passando na frente da propriedade. E a dele pode estar 2, 3, 4, 5 quilômetros da rede elétrica. Então, é a distância que vai ter que levar lá. Isso que ocorre.
Apenas você me permite uma interrupção muito breve aqui, Alexandre? Sim, pois não. Nesse caso, provavelmente, então, a diferença é a questão da extensão de rede que vai ser necessária. Exatamente. Quanto maior, mais caro. Quanto mais longe, maior. Nós temos um poste a cada 30 metros, né? Então, você tem os vãos de rede, a quantidade de postes, então, mão de obra, tem tudo isso. Mas uma questão que é bom ser colocada, ainda existe aquele programa do governo federal, o antigo Luz para Todos, que hoje ele chama Universalização Rural, tá? Sim, eu ia fazer essa pergunta agora. O que ocorre? Para se enquadrar nas regras do programa de universalização rural, a propriedade tem que ter, né, o fator mínimo de parcelamento, tem que ter no mínimo, né, os 2 hectares. O proprietário tem que comprovar posse do imóvel, com escritura. Documento de termo de compra e venda não comprova posse de imóvel. É um documento de gaveta, a gente chama. Então, comprovar realmente que ele é proprietário daquele imóvel. Através da escritura. Oi? Através da escritura. Isso. Ter um ponto de carga para ser atendido. Terra nua, você tem custo. Agora, se tiver uma casa construída lá, que é o caso que ele citou aí, então, e ser o primeiro ponto de energia na propriedade, porque ele é para o primeiro ponto. Se a propriedade já foi atendida, já é atendida, ele fez um desmembramento, esse desmembramento vai ser o segundo ponto. Então, essas regras são regras do governo federal para que seja atendido gratuitamente. Se ele se enquadrar nessas regras, ele não paga nada. Se está saindo algum custo para ele, é porque realmente ele não se enquadrou em algum desses requisitos. Certo. E como que é a questão de tempo para ligação nesse caso do programa do governo federal? É demorado? Cada caso é um caso? Hoje está muito mais rápido. A pessoa apresentando toda essa documentação, ela dando entrada na CEMIG, em até 30 dias, ele vai receber uma carta com as condições para o atendimento pretendido dele lá. Se vai ter custo, se não vai, e ali vai o prazo. O prazo hoje é no máximo de 120 dias. No máximo. Que bom, né? Ele está entre 60 e 120, dependendo do tamanho da extensão da rede. Quanto maior a extensão, um pouquinho maior o prazo. Mas não passa de 120 dias para atendimento hoje em dia, tá? E esse prazo está sendo cumprido. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta que chegou agora aqui. Por que a iluminação... Marcos Paulo de Oliveira. Por que a iluminação pública é tão cara? Já cheguei a pagar R$50, tem casos que o mínimo nem chega a isso. Iluminação pública, é o que eu falei, é uma lei municipal, né? Nós aplicamos o que está determinado em lei municipal. A iluminação pública ela é um pouco complicada para a pessoa entender o cálculo, porque ela é feita em cima de uma tarifa que a gente chama de B4A, que é uma tarifa de iluminação pública. Ela hoje está em torno de R$380. Daí as leis municipais determinam um percentual sobre esse valor, igual de 0 a 50 kWh. Paga, um exemplo, tá? Não me lembro agora, não estou com a lei de campestre aqui. Paga 2% de 385. De 51 a 100 kWh, paga 4% de 385. Então, esse valor ele oscila de acordo com quanto maior o consumo, maior o valor que ele vai pagar da iluminação pública. Mas lembrando, a iluminação pública é municipal. Certo, tá. Alexandre, a Juliana Franco, do bairro Peão, que questionou a taxa de que ela está pagando. Procuramos todos os meios que nos foi apresentado, mas não houve nenhuma solução. E não compareceu ninguém no fórum. Você lembra daquela pergunta? Sim. Ela mandou aqui para a gente, ao vivo agora, que ela tem todos os documentos. Então, é para ela apresentar a documentação e ela vai apresentar a documentação para a gente vai repassar. Pode repassar. E a do bairro Poço, que foi a última pergunta da questão da distância, ela mandou aqui que são só 800 metros a distância. Não, mas só 800 metros, mas isso que a gente tem que ver, entendeu? O sistema elétrico é muito complexo. Muitas vezes acho que é só fazer uma extensão, pegar, fincar o poste ali e puxar uma extensão. Muitas vezes, para você ligar um novo cliente, você tem que reforçar a parte de trás. Porque a energia que chega até ali não é possível. Não adianta você ter caixa d'água grande e cano fino. Isso que a gente costuma dizer, não é? Que vai dar queda d'água, vai dar ruim. Então, muitas vezes é feito um estudo, um cálculo, a gente tem cálculo de esforço,
cálculo de bitola de cabo. Então, para ligar, se não liga ela, não sei se é esse caso, estou citando que muitas vezes ocorre isso. Se simplesmente encabeçar ela ali naquela rede existente, dá problema no quem é atendido por aquela linha e vai dar problema nela. Os dois vão ficar com qualidade de energia ruim. Então, são obras assim. Esse caso, também, se quiser, depois, vereador, pedir para ela te passar, ela, com certeza, se ela tem esse valor, ela recebeu uma carta, orçamento da CEMIG. Nessa carta tem um número que chama Nossa Referência, que é o número de nota de serviço. Pede para ela passar para você o número dessa nota de serviço, eu peço para analisar o caso dela, o que houve aí, e respondemos para vocês. Ok. Então, terminadas as perguntas, eu quero lembrar a população aqui que a gente vai continuar conversando, a gente vai pedir a documentação necessária que o Alexandre passou, vamos entrar em contato, o Marcelo vai entrar em contato para saber o telefone da pessoa, até que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Alexandre, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, porque a gente ouve muito aqui com o vereador, eu gostaria que você, representante da CEMIG, respondesse para a população entender. Existe uma rua na cidade, e a rua, às vezes, ela estende ali, por exemplo, 300 metros, 400 metros, e falta um poste naquela rua. Qual que é o procedimento? É a prefeitura que tem que pagar a energia para a CEMIG tem que colocar, só para você responder com as suas palavras, que a gente tem muita dificuldade com isso aqui com a população. Hoje, aqui na Câmara, eu tenho 3 casos que procurou a prefeitura não colocou o poste, a CEMIG não ligou, e a pessoa construiu a casa e agora precisa mudar. Qual que é o procedimento certo para a pessoa fazer isso? Isso é uma rua existente, a rede ia até o final, essa rua acabava ali, é isso? Daí foi feita uma extensão desse bairro, foi vendidos novos terrenos, né, e construídas novas casas. De acordo com a lei de responsabilidade de loteamento de 1999, 99, a responsabilidade é do empreendedor de colocar toda a infraestrutura. Quem vendeu os terrenos teria a responsabilidade de colocar esses postes lá, água e esgoto. Isso é a lei de loteamento de 99. Entendeu? Certo. No caso de uma extensão de rua que não for loteamento. Oi? No caso de uma extensão de rua, por exemplo, que não foi... Mas foi vendido, foi negociado terrenos novos ali, não foi? Era um pasto antigamente. Isso. Alguém vendeu esses terrenos, né? A responsabilidade do dono dos terrenos. O dono dos terrenos era dar toda a infraestrutura. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso ocorre. Daí existe 2 opções. Se existe uma casa para ligar, daí o cliente vai pedir, nós vamos mandar um orçamento, porque essa extensão de rede não é responsabilidade da concessionária. Nós somos uma empresa de economia mista, nós somos, igual eu falei, nós somos monitorados e regulados pela ANEEL, então nós só podemos fazer o que está dentro do regulatório. Não podemos fazer nada que foge do regulatório. Sim. Então, nesse caso, para fazer uma obra dessa gratuita, caracterizaria renúncia de receita. Então, nós seríamos multados, se tem até mesmo perder a concessão. Então, nesse caso, é emitido, se o cliente precisar fazer essa ligação, é emitido um orçamento para ele, para poder fazer a extensão de rede. No caso da prefeitura, se a prefeitura pretende iluminar esse trecho, colocar uma luminária lá porque está escuro, está inseguro, daí a prefeitura também pode fazer uma extensão de rede lá e colocar essa iluminação pública na rua. Fica mais fácil, porque daí o poste vai estar perto das propriedades, daí, né? E esse custo seria pago pelo município, então, pela prefeitura? No caso de extensão de iluminação pública. Se a obra for exclusiva para iluminar lá a rede, iluminar o local que está inseguro, daí é a prefeitura. Ok. Eu gostaria de avisar aqui que o vereador Luiz Carlos ficou sem bateria no celular, por isso que ele saiu aqui de repente, e ele está agradecendo aqui ao Alexandre, agradecendo a população que participou, se colocando à disposição também para demais dúvidas que aparecerem. E, encerradas nossas perguntas, eu passo ao vereador Bruno para considerações finais. Obrigado, Alexandre, mais uma vez, pela disponibilidade em nos ouvir, em nos atender. Obrigado à população, àqueles que puderam encaminhar as perguntas através do formulário que a Câmara disponibilizou também.
Obrigado, presidente, por ter intermediado essa nossa conversa com o Alexandre, e dizer à população, também indo na mesma linha do que disse o presidente, que pode nos passar, sim, as demandas que tem com a CEMIG, que nós iremos nos reportar ao Alexandre, e nós esperamos, sinceramente, que possamos resolver a maior parte das demandas que a população tem com relação à nossa concessionária de energia elétrica. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre. Uma boa tarde a todos. Bruno, só uma observação, quando se demanda as solicitações corriqueiras, solicitações normais de ligações, nós temos atendimento presencial aí, né? Então, essas demandas são diretas para o nosso atendimento, né? O que eu me pus aqui foi resolver essas questões aí que estão mais complicadas, né? Que foi citadas aí, que até eu pedi, no caso da obra, da nota de serviço, daquela pessoa dos 35 mil, aquela moça lá da tarifa rural. Então, esses casos aí que não conseguiu resolver nos canais de atendimento, me mande aqui que eu verifico para vocês, tá bom? Sim, sim. Evidentemente que você seria aí uma segunda instância para nós, tá bom? Tá joia, Bruno. Obrigado. Certo. Então, eu vou fazer minhas considerações finais aqui, Alexandre, porque você também está conduzindo a reunião daí. Antes apareceu uma última pergunta aqui, eu não posso deixar o nosso cliente na mão sem perguntar. Rosiane Silva, eu pedi uma extensão rural, uma extensão de rede na zona rural, aliás, e pediram para ligar no 116 para saber a resposta, mas ninguém atende. Usa acontecer isso, Alexandre? Não. Olha, o 116, ele é mais utilizado para urgência e emergência, né? Sim. Porque eu não sei aí, aqui agora está armando uma chuva aqui, que daqui a pouco vai cair. Também. Né? Então, aí fica congestionado. Vocês não fazem ideia, quando dá uma chuva, aumenta em 1.000, 1.500% o número de solicitações via 116. Então, para essas demandas, eu sugiro a ela, para verificar o andamento da solicitação dela, que verifique ou no nosso site, no cemic.com.br, ou mesmo no WhatsApp que eu citei aí, no 31 3506 1160. Ok. Alexandre, eu gostaria, então, mais de uma vez de agradecer a sua disponibilidade, agradecer o tempo aí disponibilizando aqui para atender as nossas perguntas e falar novamente que a Câmara está à disposição da CEMIG para qualquer dúvida, deixar a Câmara, o espaço da Câmara, a página da Câmara em aberto para a CEMIG divulgar o seu trabalho, o que está sendo feito, o que está sendo investido em Campestre, o que já está sendo feito para melhorar as demandas que vocês têm recebido, as críticas, né? Porque a gente está no setor público já também há muitos anos, então a gente entende que a crítica vem, mas a gente tem que mostrar o lado bom também da concessionária, que é a CEMIG. A gente vai sempre lidar com você aqui com muito respeito, com muita atenção voltada às suas respostas, a gente vai passar as suas respostas para a população, não vamos te incomodar por qualquer coisa, porque a gente sabe que é muito serviço, é difícil, mas a gente costuma fazer aqui uma vez por ano a audiência, porque é uma maneira de nos aproximarmos, e o diálogo, o diálogo ele sobressai a qualquer demanda que a gente tem, né? Então, a gente se coloca à disposição, eu te agradeço mais uma vez, me despeço aqui da população desde já, agradeço a população por ter mandado as perguntas, por estarem preocupados, por ter essa liberdade assim, porque facilita o nosso trabalho. E agradeço mais uma vez a você, muito obrigado. Nós agradecemos, presidente, essa oportunidade, porque é sempre bom estarmos, né, podendo passar informações para a população. A gente costuma lembrar que as pessoas só lembram da CEMIG 2 vezes, né? Quando chega a conta e quando falta energia. Mas a gente, com certeza, muita coisa que as pessoas nem veem que nós estamos fazendo, a gente faz muito, mas muito mesmo. A gente trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, nossas equipes não param, tudo para manter, a gente sabe que a energia elétrica, a importância da energia elétrica na vida dos munícipes, na vida de todos nós, né? Ainda mais nos dias de hoje, que é tudo tão rápido, tudo tão
né, tudo em plena pandemia, os hospitais não podem ficar sem energia, então existe toda uma força-tarefa, todo um trabalho invisível para a população, mas muito visível para a gente e gratificante também. Então, nós agradecemos essa oportunidade aí, estamos à disposição de vocês aqui. Foi um prazer, precisando, então, é só nos chamar aqui, tá bom? Tá, joia. Eu declaro, então, encerrada a nossa reunião. Vamos manter o nosso contato com a população para atender melhor aqui as perguntas, alguma coisa que ficou na dúvida. E agradeço a Deus por essa oportunidade e declaro encerrado. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos.